O problema prisional brasileiro foi sendo empurrado com a barriga ao longo das últimas décadas. E tudo que é negligenciado num determinado momento explode, que é o que está acontecendo agora. O problema prisional brasileiro está explodindo e as autoridades não sabem lidar com isso. E por quê? Porque a política prisional brasileira foi completamente errada. Porque o vitimismo enalteceu os bandidos, a bandidagem, a vagabundagem. Todo esse vitimismo esquerdista é que fomentou a bandidagem no Brasil. Se hoje nós temos uma população carcerária de mais de 600 mil habitantes, né? Mais de 600 mil pessoas, e talvez mais de 1 milhão de bandidos soltos nas ruas que deveriam ser recolhidos, é porque no Brasil impera uma visão de mundo que favorece o crime. Se o Brasil quer resolver o problema da sua população carcerária, do crime organizado, da bandidagem, dos sequestros, da explosão de caixas eletrônicos, o país precisa atacar a raiz do problema. Qual é a raiz do problema? Cadeias não estruturadas? Não. Os presos são maltratados? Não, não é nada disso. Nós precisamos exigir uma outra atitude do cidadão. O Brasil precisa virar o país do mérito. Onde o mérito não é a lei básica e elementar de uma sociedade, esta se transforma numa sociedade de bandidos e de corruptos, como é aqui no Brasil. Infelizmente, as pessoas nesse país, em sua maior parte, têm a concepção de que não é por meio do estudo, do trabalho, do esforço e do empenho que se alcança as coisas, mas por meio de um jeitinho. Vocês podem ver, é um fato, isso não é uma mentira o que eu estou falando aqui. A maior parcela da população brasileira quer se dar bem com pouco esforço. O que é isso senão uma mentalidade bandida? O tal do jeitinho brasileiro é uma mentalidade bandida. E esta mentalidade ela foi sendo fomentada ao longo dos anos. Ela foi sendo potencializada pelas ideologias esquerdistas, pelos direitos humanos, por esse vitimismo, de tal modo que a criminalidade hoje ela não se sente culpada. A criminalidade acredita que tem o direito de ser criminosa. Olhem só, os criminosos acham que têm o direito de serem criminosos nesse país. Então eu pergunto para vocês, onde os bandidos acham que têm o direito de serem criminosos, adianta construir cadeias e presídios com melhores condições? Não adianta. Nós precisamos mudar a mentalidade do povo para que primeiro as pessoas não virem bandidas, porque depois que as pessoas viram bandidas, não tem mais solução. Não adianta construir presídios de ouro e prata, presídios com piscinas, com banheiras de hidromassagem, com escolas de idiomas, com academias. Vocês acreditam que se nós tivéssemos presídios assim, os presidiários e os bandidos deixariam de ser criminosos? Claro que não, porque a criminalidade está dentro de uma boa parcela da população brasileira. A criminalidade, ela é um estilo de vida. Nós precisamos compreender isso. A criminalidade é uma opção. A criminalidade é um estilo de vida. As pessoas optam por serem criminosas, conscientemente, porque é um modo de ganhar a vida de forma mais fácil. Trabalhar não é fácil, estudar não é fácil, dar duro não é fácil, ter uma estratégia de vida e cumpri-la meticulosamente não é fácil, requer autocontrole, disciplina, empenho, esforço, e muitos brasileiros não querem isso. Não querem, preferem ganhar a vida na boa, E isso explica porque o nosso país é uma nação de corruptos e de criminosos. Claro que nem todos os brasileiros são assim, nós temos milhões e milhões de brasileiros que são trabalhadores, que dão o melhor de si, mas infelizmente essa parcela é uma minoria.
É uma minoria. E por quê? Porque a visão de mundo dessa minoria não é a mentalidade predominante. Nós precisamos colocar essa visão de mundo dessa minoria como o pensamento predominante, como a mentalidade predominante. Então sim o nosso país vai começar a mudar. Então sim nós estaremos mexendo na raiz do problema. Porque construir presídios melhores, penitenciárias melhores, isso não é atacar o mal pela raiz. O mal está dentro das pessoas. O mal está numa mentalidade errada, que faz com que as pessoas julguem a existência de forma errada e tomem atitudes erradas. As pessoas agem de forma errada nesse país, em sua maior parte. E daí não espanta o Brasil ser o que é. Daí não espanta o Brasil ser o que é. Mas o problema prisional brasileiro vai explodir. Vai explodir. Agora as Forças Armadas vão dar uma força para inspecionar as penitenciárias e os presídios pelo país afora, e está mais do que na hora. Está mais do que na hora. Os brasileiros precisam agora da ajuda das Forças Armadas para que o crime organizado possa ser controlado. As Forças Armadas não deveriam ajudar a inspecionar apenas os presídios e as penitenciárias, mas elas deveriam tomar as regiões que são ocupadas pelo crime. Somente assim que vamos conseguir inibir o crime, destruindo os criminosos por um lado e estabelecendo uma nova mentalidade no nosso país. Precisamos promover uma contra-revolução cultural. Essa mentalidade do jeitinho brasileiro e da corrupção precisa ser destruída. Enquanto que nós não fizermos isso, a criminalidade vai continuar aumentando e a população carcerária brasileira vai continuar crescendo. Vai continuar crescendo porque o crime compensa no nosso país. E onde o crime compensa, minha gente, o número de criminosos somente tende a aumentar. Como a realidade comprova aqui no Brasil, como a vida diária nos mostra. Porque os criminosos se sentem à vontade. E pior, como eu disse antes, os criminosos acreditam que têm o direito de serem criminosos e que devem ser respeitados como criminosos. O camarada quer ser respeitado como criminoso, né? Ele não se vê como uma exceção dentro do sistema, ele quer virar a regra. Chegamos ao ponto em que os criminosos querem virar a regra e não querem mais ser repreendidos. E ai de quem olhar atravessado para um criminoso, vai levar um tiro na cara no mesmo instante. No mesmo instante. Este é o estado de coisas em que chegamos. E por quê? Por causa desse vitimismo, por causa dos direitos humanos e por causa dessa esquerda bandida que alimentou esta mentalidade ao longo das últimas décadas. Para essa esquerda, bandido nunca era bandido, mas bandido era vítima da sociedade. Será que bandido é vítima da sociedade? Será que o bandido não tem outra opção? Será que ele rouba, mata e estupra? E estupra porque ele é obrigado? Ah, minha gente, vamos parar com esse papo furado, com esse papo idiota. Bandido é bandido porque quer. E trabalhador é trabalhador porque quer. É da índole do ser humano. Existem pessoas que prestam e existem pessoas que não prestam e que não querem nada com nada. É preciso admitir isso. Como em qualquer país decente, como ocorre nos Estados Unidos. Lá bandido é bandido e cidadão de bem é cidadão de bem. E cada um recebe os resultados segundo o seu empenho. Porque os Estados Unidos é uma sociedade meritocrática, algo que o Brasil não é. Nos Estados Unidos, a polícia pode agir, os policiais norte-americanos, quando eles vão abordar um bandido, a primeira coisa que fazem é algemá-lo, para depois revistá-lo. Assim deveria ser no Brasil, mas aqui é proibido. Aqui é proibido. Aqui o policial não pode nem algemar
um bandido. Vivemos numa sociedade que encontra-se numa plena inversão de valores. E onde o bandido tem direito de ser bandido, onde ele é uma vítima da sociedade, e onde as pessoas pensam que os bandidos são revoltados porque as prisões não são hotéis. O que os direitos humanos e os partidos políticos de esquerda querem é que as prisões sejam substituídas por hotéis 5 estrelas. Os direitos humanos e os partidos políticos de esquerda querem isso, que os bandidos fiquem de férias dentro de hotéis de 5 estrelas. É um absurdo. Ou nós mudamos essa mentalidade, ou o problema prisional brasileiro vai explodir e vai respingar para todos os lados. E quem vai pagar o pato, que já está pagando, são os cidadãos. Os cidadãos é que são agredidos diariamente pelos criminosos. Porque as vítimas nesse país são os trabalhadores e não os bandidos. As vítimas são os trabalhadores e não os bandidos. Fazer o quê? Obrigado pela atenção, forte abraço e até a próxima.